Stanley Milgram, fez uma série de pesquisas na década de 60 no que diz respeito à autoridade e obediência. Uma delas muito famosa, acho que vocês já devem ter visto, até nesses programas que tem as pegadinhas. Ele inclusive filmou várias pegadinhas comportamentais em sistemas, né? Por exemplo, uma pessoa entra num elevador, ok, a porta está aqui, a porta se abre, a pessoa entra no elevador, normalmente a atitude de uma pessoa é virar para a direção da porta. Todos concordam com isso, sim ou não? Para esperar a porta abrir. Numa situação social, de comportamento social, num ambiente totalmente administrado para acontecer o contrário, essa pessoa entrava no elevador, já se posicionava assim. Entrava uma segunda pessoa e ficava contra a porta. Entrava uma terceira pessoa e ficava contra a porta. Entrava uma quarta pessoa e ficava contra a porta. Essa pessoa que estava aqui, ela ficava olhando para os outros. O que é que eu faço agora? Automaticamente ela ia... Acho que eu estou errado, né, Vitor? É impressionante. Então, o sistema, a sociedade molda o comportamento também. Uma outra pesquisa que ele fez, um experimento que ficou famosíssimo, inclusive ele foi acusado de torturar, né, os alunos dele. Não tem nada a ver, porque eram professores que estavam ali no laboratório vivencial fazendo essa pesquisa. Chamava-se a pesquisa da obediência. Então existia uma máquina aqui, para vocês terem uma ideia, uma máquina, uma série de botões, e um professor se sentava nesta máquina com um outro professor orientador aqui comandando a pesquisa, tudo bem? E falava, você vai participar de uma pesquisa, nós vamos aplicar essa pesquisa num aluno, falava para esse professor. Do outro lado da sala fechada, do outro lado da sala existia um aluno, tudo bem? Hipoteticamente existia um aluno, que nada mais era do que um ator que estava ali. Qual era a instrução do pesquisador para o professor? Olha só, existe aqui alguns botões e uma série de perguntas que você vai fazer para esse aluno. Cada vez que você fizer uma pergunta, era uma pergunta de nível acadêmico, psicológico, de nível psicossocial, né? E esse aluno errar, você vai acionar um botão e ele vai tomar um choque elétrico. E esse choque elétrico vai aumentando de intensidade conforme esse aluno for errando. O primeiro choque é de 45 volts e você vai sentir o choque que o seu aluno vai receber. Então ele colocou aqui, era no dedo, né? Colocou aqui no dedo e deu o choque de 45 volts nesse professor que estava aqui. Aí o professor sentiu e falou, esse é o primeiro choque. O último é de 450 volts. 10 vezes mais do que esse. Tudo bem? Vamos começar então. Vamos ver quanto que esse aluno suporta a pressão, o estresse. Então o professor começava, fazia uma pergunta, o aluno lá propositalmente fazia o quê? Errava. E ele aqui, pimba na primeira. Beleza. Segunda, errava, ele lá, apertava o botão. Terceira, quando chegava em 180, 200 volts, aquele aluno fala assim, eu não estou aguentando mais, pelo amor de Deus, para. Esse professor fazia assim, olhava para o pesquisador falava assim, continua, faz parte do experimento. Então lá, fazer a pergunta, pum, o cara, não estou aguentando mais. E ia até o final, chegava um determinado momento que o aluno ficava em silêncio. Esse cara que estava aqui falou assim, será que ele morreu? O que aconteceu com ele? A grande pergunta era, por que que ele não parava de apertar o botão? Porque quem estava sendo pesquisado não era o aluno era um ator. Quem estava sendo o centro da pesquisa era aquele professor acadêmico que estava apertando esses botões. E foi até o final. De 100% da pesquisa, deu a efetividade de 98,2%, que todos seguiram adiante, obedecendo o comando da autoridade. E qual foi o resultado dessa pesquisa?
que num ambiente socialmente controlado, onde existe uma autoridade, as pessoas perdem o seu senso, o seu bom senso. Hitler fez isso. Ele justificava o porquê daquilo. E todos os seus comandados o quê? Obedeciam insanamente o líder. Essa pessoa tinha o livre-arbítrio de escolher, vou continuar ou não vou continuar? E aí perguntava-se no final, mas por que você continuou? O que motivou você a continuar? E a pessoa falava, eu não sei. Quem era responsável por apertar o botão e dar o choque elétrico? Ele fazia assim, ó. Porque vários desses professores perguntavam, mas você se responsabiliza por isso? A pessoa que estava aqui fazia o quê? Eu me responsabilizo por isso. E ele continuava apertando o botão. Então, o comportamento humano, ele também é um comportamento social. Em comunidade, em grupos, nós alteramos a nossa essência comportamental. Muitas vezes fazemos coisas que não são do nosso caráter. Como, por exemplo, numa torcida de futebol, eu aqui agora vou ser um racista, preconceituoso. Quantos de vocês já viram isso? Um torcedor xingando o jogador preconceituosamente, de uma maneira, né, que leva a denegrir a raça desse jogador. Então, em comunidade, em sociedade, nós fazemos isso. Por isso que é importante o nosso papel da nossa identidade, quem eu sou, estar consciente do seu caráter, das suas forças de virtude, de você não ser o quê? Um gado, né? Na música lá do Zé Ramalho. Ô vida de gado, povo marcado e povo feliz. Por quê? Eu não sou mais um gado desse rebanho. Eu sou diferente. Eu não preciso ficar fazendo simplesmente porque alguém está no comando e acreditando que essa pessoa que está no comando se responsabiliza por tudo. Porque existe o conceito da autoliderança, liderar a si mesmo e vencer a si mesmo. Então o nosso trabalho como coaches é induzir o nosso cliente à autoliderança, a assumir o quê? As consequências das suas escolhas, a ter o livre arbítrio de decidir quem ele quer ser, ter e fazer na sua vida. E muitas vezes, entendendo o ser humano que está na frente dele, entendendo esse ser humano. Quem é esse ser humano que está chegando aqui, que está chegando com uma dificuldade aqui na minha frente? Eu posso ser o quê? Para essa pessoa, eu não posso ser o decisor. Eu não posso ser aquele que é o responsável. Continue, vá lá e faça, aperte o botão. Eu tenho que levá-lo à consciência. Mas se você apertar esse botão, o que pode acontecer? Você está consciente que você está fazendo o outro sofrer cada vez que você aperta esse botão? Só porque alguém está mandando você fazer isso? A sociedade está pedindo isso para você? O governo está pedindo isso para você? O mercado está pedindo isso para você? Consciência da responsabilidade que uma pessoa tem pela evolução dela e colher os seus resultados na vida, sejam eles favoráveis ou negativos.